Olá a todos e todas novamente, seguindo aqui a nossa aula de processo penal, continuando a falar sobre as modalidades de competência. Falamos sobre a competência em razão da matéria, dividimos ela em competência estadual e competência da Justiça Federal, competência em razão da prerrogativa de foro e a competência pela prevenção. Aqui a gente tem ainda para falar sobre a prevenção, então. A competência em razão da prevenção é um critério subsidiário, Então, quando eu não consigo fixar a competência ou com base na prerrogativa de função ou com base na competência funcional, sobrou só a prevenção. Significa o quê? Que o primeiro juiz que se manifestar do processo, ele vai ser o juiz competente. Isso que quer dizer aí a competência pela prevenção, tá? E ainda existem duas hipóteses de modificação da competência, que são as hipóteses de conexão e continência. Tá? Que é quando eu junto dois processos para serem julgados no mesmo local, Embora diversos crimes, então, e diversos acusados, há apenas um processo. É isso que acontece nas causas de modificação de competência, de conexão e continência, Por que isso é feito, pessoal? Para garantir segurança jurídica, para garantir que vai ter coerência nas decisões, economia processual e todos esses princípios que devem ser respeitados aqui de forma constitucional, ok? Então, o que acontece no caso da conexão, A conexão, tá lá no artigo 78 do Código de Processo Penal e tem algumas modalidades em relação a ela. Então, a competência intersubjetiva por simultaneidade ocasional. O que quer dizer? Essa ideia aqui que ela é intersubjetiva, como o próprio nome sugere, Vamos pegar aqui os dois radicais da palavra, Intersubjetiva quer dizer o quê? Que é entre pessoas, Entre pessoas, tá? Então é uma competência em razão da pessoa. Aqui, o quê? Eu tenho pessoas diversas que cometem infrações diversas. Então, eu tenho o Pedro que comete o crime de homicídio e eu tenho o João que comete o crime de ocultação de cadáver. Mas eles cometem no mesmo local, na mesma época e desde que não estejam ligados por nenhum vínculo subjetivo. Então, eles não estão agindo em concurso de agentes, O Pedro está cometendo o crime de homicídio ali, o João está cometendo o crime de ocultação de cadáver e esses dois crimes não têm relação, só estão sendo praticados no mesmo local. Essa é a primeira modalidade. Para facilitar o julgamento, eu uno esses dois processos do Pedro e do João e julgo num único processo, tá? Então, aí, claro, aqui também, entre pessoas, de novo, intersubjetiva entre pessoas. Por concurso, aqui sim tem um vínculo de concurso de agentes, Então, eu e o Pedro estamos cometendo o crime de homicídio, ou o crime de ocultação de cadáver, ou o crime de roubo, Estamos duas pessoas cometendo o mesmo crime ali, porque temos a mesma intenção, tá? E também intersubjetiva, entre pessoas, ok? De novo, entre pessoas por reciprocidade. Então, aqui as infrações são praticadas ao mesmo tempo e nas mesmas condições de espaço e lugar, umas contra as outras, Então, aqueles crimes de briga, de torcida organizada, onde várias pessoas se agridem mutuamente. Também para facilitar o julgamento, a gente une esses processos e julga tudo junto, ok? Além disso, falamos então da conexão em razão das pessoas e tem ainda a hipótese de conexão em razão dos delitos, conexão objetiva, tá? Então aqui tem a ver com o tipo de crime e não mais com a pessoa, ok? Então aqui na conexão objetiva, teleológica, uma infração foi cometida para facilitar a outra. Então, por exemplo, eu cometo um crime de ocultação de cadáver para ocultar o crime de homicídio. Eu vou lá, cometo o crime de homicídio e ocultação de cadáver. Então é claro que o crime de ocultação de cadáver foi cometido para encobrir o crime de homicídio, ok? Daí eles vão ser julgados conjuntamente, tá? Conexão objetiva sequencial. Nessa hipótese, uma infração é cometida para ocultar a outra ou garantir a impunidade do infrator. Também tem relação ali com a objetiva teleológica.
tá? E a conexão instrumental. A prova da ocorrência de uma infração influencia na caracterização de outra. Então, quando eu tenho provas comuns, né? Eu, por exemplo, ouço uma testemunha num processo e preciso ouvir essa mesma testemunha em relação àquele outro réu em outro processo. Para facilitar essa produção de prova, eu uno tudo num único processo e julgo tudo conjuntamente, ok? Além da conexão, nós temos também outra modalidade de modificação de competência, que é a continência, né? A continência, ela tem duas modalidades específicas aqui para a gente tratar. Primeiro, a conexão, a continência por cumulação subjetiva, né? Então, é o caso quando duas ou mais pessoas são acusadas pelas mesmas infrações. Então, eu tenho o João, o Pedro e o Manuel sendo acusados pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual, por exemplo, tá? E a continência por concurso formal, que é quando um agente só comete vários crimes. Então, o João cometeu o crime de homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual, por exemplo. Tá? Então, nesses casos também é juntado o processo, mas daí em razão da continência e não da conexão. É diferente o critério que é utilizado. E daí, para fixar, né, para decidir, né, então já decidimos que ocorreu a junção por meio da conexão e da continência, tá? Mas e daí? Como que a gente decide qual que é o juízo que vai prevalecer, né, nessa situação de modificação por conexão ou continência? Eu descobri que preciso julgar junto o crime de roubo do Pedro com o crime de homicídio do Pedro. Mas qual que vai ser o juízo competente? Vai ser o juiz da vara criminal ou vai ser o juiz do tribunal do júri? Então é para isso que existem as regras de fixação de prevalência do juízo aqui, tá? Quando eu tiver, já falando do crime, né, já aproveitando aqui falar para o crime de homicídio, quando eu tiver crime de competência do tribunal do júri, então crime doloso contra a vida, sempre vai prevalecer a competência do júri, tá? Então, júri versus qualquer outra competência de crime comum, prevalece a competência do tribunal do júri, tá? Quando forem juízos de mesma categoria, então eu tenho um roubo e um furto, por exemplo, tá? Nenhum dos dois tem categoria especial, né? A gente primeiro utiliza a fixação da competência territorial para decidir qual que vai ser o juiz competente em razão do local em que ocorreu o crime que tem a pena mais grave, tá? Então, aqui no meu exemplo, o crime de roubo e o crime de furto, o crime de roubo tem a pena mais grave. Então, se eu tiver que julgar os dois juntos, eu vou julgar perante a comarca em que aconteceu o crime de roubo, porque ele tem a pena mais alta, tá? Agora, se as penas forem idênticas, eu tenho dois crimes de furto, por exemplo, tá? Eu utilizo o critério aonde aconteceu o maior número de infrações penais, né? Então, se eu tenho dois crimes de furto cometidos em Curitiba e um crime de furto cometido em São José dos Pinhais, eu utilizo esse critério de maior número de infrações penais. Aí eu vou julgar na comarca de Curitiba, por exemplo, tá? Agora, caso as penas sejam idênticas e tenha sido cometido o mesmo número de infrações penais, então eu tenho um crime de furto cometido em São Paulo e um crime de furto cometido em São Bernardo, aí vai pelo aquele critério lá da prevenção. O juiz que primeiro se manifestar é o juiz competente para julgar aquele processo, seja em São Paulo, seja em São Bernardo, aqui no meu exemplo, tá? Então esse é o critério aí, esses são os critérios aí para decidir qual que vai ser o juízo prevalente, tá? Ainda, quando a gente tem crimes de competência de juízos de graus diferentes, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, um tribunal superior e um juiz singular. Eu sempre vou atrair para o tribunal superior, tá? Então se eu tenho um crime que é de julgamento da justiça comum de primeiro grau e eu tenho uma pessoa lá com prerrogativa de função que precisa ser julgado pelo STF, eu vou atrair essa competência e levo todo mundo para julgamento no STF, tá? E ainda quando o crime de competência da justiça comum versus crime de competência da justiça especial, também a competência vai ser fixada pela justiça estadual, tá? Então, se eu tenho um crime de competência eleitoral e um crime comum, vai levar tudo para ser julgado pela justiça eleitoral.
Além dos casos de junção de processos, né, de prevalência do juízo competente e da junção de processos, a gente vê agora também algumas hipóteses em que não vai ocorrer a junção, mas sim a separação desses processos, tá? Quando que vai acontecer a separação? Sempre que eu tiver justiça militar envolvida, tá? Aí eu separo o processo. O militar é julgado pela justiça militar e a pessoa comum julgada pela justiça comum, tá? Também, sempre quando vai haver separação, quando eu tiver crime de competência do juizado da infância e juventude, tá? Então, tenho um menor envolvido, o maior de idade vai ser julgado pela justiça comum e o menor de idade pelo juizado ali da infância e da juventude, tá? E também quando tiver algum dos réus for mentalmente insano, né? Então tiver ali instaurado incidente de insanidade mental, tá? Aí suspende o processo em relação a ele e separa e continua em relação aos demais. Essas são as hipóteses de separação de processos, ok? No caso do tribunal do júri, tá? Quando que vai haver separação do processo? Se eu tenho no tribunal do júri 2 réus com advogados diferentes, tá? As recusas, e de acordo com as recusas de jurados, impossibilita formar um conselho de sentença, o processo também é desmembrado, tá? E essas são as hipóteses de separação obrigatória. A gente tem ainda as hipóteses de separação facultativa, né? Que não é obrigatório. Pode separar se quiser, mas não é obrigado. Quando o fato criminoso tiver sido praticado em circunstâncias de tempo ou lugar diferentes, né? Ou ainda o juiz entender que julgar os dois processos de forma conjunta pode ser prejudicial, né? Como assim? Por exemplo, né, se eu tenho lá 52 réus numa ação penal, julgar todos eles, esperar todo mundo produzir prova, esperar todo mundo fazer suas alegações e tudo mais, pode demorar muito tempo. Então o juiz pode separar esses processos para promover uma maior facilidade do processo penal. Daí de forma facultativa, não tem essa obrigatoriedade, tá? E ainda em casos de crimes dolosos, né, competência do tribunal do júri praticado contra agente quando possui foro por prerrogativa de função, tá? A competência do júri e do co-réu que tem prerrogativa de função, nenhuma delas pode ser afastada, tá? Porque as duas são constitucionais. Então, se eu tenho, por exemplo, um deputado federal que cometeu um crime de homicídio, tá? O que vai acontecer? Como é que funciona, né? Ele vai ser julgado daí pelo crime de homicídio no tribunal do júri, tá? Porque essa competência do júri, ela não pode ser afastada. Então, essa regra aqui que é aplicada no caso da competência do tribunal do júri, ok? E daí tem as competências dos órgãos da nossa justiça, né? Competência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, então, quem que ele julga, né? Quem que ele pode julgar? O Supremo julga nos crimes comuns, tá? Aqui, crimes que todos nós podemos cometer. Presidente da República, vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, seus próprios ministros, né? Então, os ministros de Estado, tá? Os ministros e também os ministros do próprio STF, né? Então, se algum ministro do Supremo cometer um crime, quem julga é o próprio Supremo. E o PGR, o Procurador-Geral da República, também vai ter julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Os crimes comuns, aqui eu tô falando de crime de roubo, furto, estupro, estelionato, todos esses crimes são crimes comuns, ok? E nas infrações comuns e também nos crimes de responsabilidade, veja, quem são as pessoas que o Supremo julga nos crimes de responsabilidade? Ministros de Estado, então ministro da Justiça, ministro da Saúde, sejam eles quem forem, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, né, do Tribunal Superior de Justiça, do TST, do TSE, tá? E do Tribunal de Contas da União, e também os chefes de missão diplomática, ok? Os embaixadores. Então, também ele faz a revisão criminal de seus próprios julgados, execução de sentença, e também ele tem competência recursal, né, para julgamento de recurso extraordinário, tá? Também é competência
do Supremo Tribunal Federal, né? Crime político, o Supremo pode julgar crime político em competência recursal e também os habeas corpus quando advindos dos tribunais superiores, tá? E ainda, seguindo daí na ordem, né, depois do Supremo Tribunal Federal, competência do STJ para julgamento, tá? Então, quem que o STJ julga? O STJ julga os governadores de estados ou do Distrito Federal em crimes comuns, tá? Em crimes comuns e de responsabilidade, quem que ele julga? Os desembargadores dos tribunais de justiça, dos TRFs, dos TRTs e dos TRS. Os membros dos tribunais de contas dos estados e conselhos de contas do município, os membros do Ministério Público da União e também a revisão criminal de seus próprios julgados. O Superior Tribunal de Justiça ainda tem competência recursal também para julgamento de habeas corpus e também de habeas corpus e também de recurso ordinário em habeas corpus e de recurso especial, ok? Essa é a competência do Supremo Tribunal Federal aqui. Ainda seguindo aqui, competência dos TRFs, então, né, dos Tribunais Regionais Federais. Aqui é competência federal, tá? Ó, aqui, ó, tá? Como que é definido, né? A gente tem ali alguns tribunais regionais federais no nosso país, que são divididos pela região, né? Então, a gente tem a primeira região, a gente tem a segunda região, a gente tem a terceira região, a gente tem a quarta região, tá? Essas são as divisões ali das regiões dos tribunais, ok? E eles abrangem determinados estados. Então, os tribunais regionais federais têm competência para julgar os seus próprios juízes federais, juízes do trabalho e da justiça militar e também membros do Ministério Público da União, tá? Também tem competência para julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for um membro do Poder Judiciário Federal, e também tem competência recursal, né, para julgar apelação, daí recursos de natureza variada. Também temos que analisar a competência do Juizado Especial Criminal, né? Essa competência do GCRIM, ela vem aí como uma competência complementar. Então, a gente tem a possibilidade da competência do Juizado Especial Criminal para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, né? Quais são essas infrações penais aí de menor potencial ofensivo, tá? São aquelas infrações, aqueles crimes cuja pena máxima tem apenas a pena máxima de até 2 anos, tá? Então, aqui tá ali o critério para julgamento dos crimes no GCRIM. Então, a gente tem a diferenciação aqui no primeiro grau, né? A gente falou aqui sobre a competência dos órgãos do judiciário. Então, a gente tem a competência do STF, a gente tem a competência do STJ, a gente tem também a competência dos tribunais de justiça e dos TRFs, e aqui a gente tem o primeiro grau de jurisdição, né? Esse primeiro grau de jurisdição, ele pode ser de crimes, né? Aqui ele pode ser de crimes vara comum ou o GCRIM, tá? O GCRIM, todo crime que tiver pena máxima de até 2 anos é julgado pelo GCRIM, tá? 2 anos e 1 dia já não tem mais esse julgamento pelo GCRIM, já passa automaticamente para essa vara criminal comum. E não só aqui daí no caso do GCRIM especificamente, tá? Não só quando tem a pena máxima de 2 anos em relação a um crime, mas quando também, por exemplo, eu tenho 2 crimes com pena de 1 ano, né? Então, se eu tenho lá de mais de 1 ano, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, um crime X que tem uma pena de 1 ano e meio e eu tenho o crime Y que também tem uma pena de 1 ano e meio, embora isoladamente eles tenham penas de 1 ano e meio, tá? Embora isoladamente eles tenham penas de 1 ano e meio, o que acontece? Eu estou respondendo por esses 2.
Então, quando eu somo o máximo da pena, dá quanto? 3 anos, que é superior a esses 2 anos que tem aqui. De modo que eu não vou mais responder perante o GCRIM, perante o Juizado Especial Criminal. Eu vou ser levado a julgamento na vara criminal comum. Essa é a ideia aqui dessa divisão dos crimes do GCRIM, tá? A Justiça Federal, ela não possui, então já falamos sobre isso, né? Não possui aqui uma competência para julgamento das contravenções penais. A Justiça Federal só tem competência para julgamento de crime e não de contravenção penal. Então é essa a divisão aqui do nosso sistema judiciário brasileiro para julgamento, tá? Apenas para retomar aqui essa questão, o que é mais importante nesse ponto? O mais importante aqui para fins, né, da nossa mesma, nosso mesmo triângulo, aqui do nosso mesmo tripé, para a competência do Supremo Tribunal Federal, tá? Aqui, STF. Quem é mais importante saber que é julgado pelo Supremo? O Presidente da República, tá? Esse aqui é o mais importante de saber que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo STJ, né, o presidente e o vice, né? Mas aqui, claro, o mais importante de vocês saberem é o presidente. Pelo STJ, quem que é mais importante de saber aqui, né? Os governadores. Tá? Isso aqui eu tô falando do poder executivo em primeiro, tá? Poder executivo aqui, então. Tá? Os governadores são julgados pelo STJ, ok? Os prefeitos são julgados pelo TJ. Aqui, essa é a regra no poder executivo, tá? Do menor, então lembra lá do critério de simetria que a gente falou? Do menor para o maior. Então veja, o prefeito julgado pelo TJ, o governador pelo STJ e o presidente pelo Supremo. Agora vamos fazer a mesma lógica no poder legislativo. Em relação ao poder legislativo, então. Tá? Como que se dá aqui no poder legislativo? No STF, quem tem competência para ser julgado no STF? Deputados federais e senadores são julgados por crime comum no Supremo Tribunal Federal, tá? No STJ, quem que é julgado por crime comum no STJ, né? Vão ser julgados aqui em termos de poder legislativo, nós não temos ninguém julgado no STJ propriamente dito, tá? Por quê? Porque os deputados os deputados estaduais aqui são julgados, né, pelo seu Tribunal de Justiça do seu próprio estado, ok? Então aqui os deputados estaduais, tá? Quando a gente está falando, então, e os vereadores, isso aqui é importante vocês saberem, tá? Os vereadores dos municípios não têm competência especial, vereador não tem prerrogativa de função, então o vereador que comete um crime comum, um crime qualquer, seja ele qual for, né, ele vai ser julgado daí pelo juiz de primeiro grau mesmo, tá? E ele não tem nenhuma competência especial, como aqui no caso dos deputados federais e senadores e no caso dos deputados estaduais, tá? Então, no caso dos vereadores, eles não têm aí essa prerrogativa de função, certo? Então, essas aqui são as previsões mais importantes aí sobre as competências, né? Isso em relação aos crimes comuns, tá? Em relação aos crimes de responsabilidade, como que funciona, né? Para revisar. STF vai julgar, aqui a gente está falando de crime de responsabilidade, então não é mais o STF. O Senado Federal vai julgar o presidente e o vice, tá? Quem vai julgar daí em relação aos deputados e senadores?
não tem essa previsão específica, tá? Por crime de responsabilidade, mas certamente vai ser julgado pelo Senado e pela Câmara, pelas suas casas respectivas, tá? Também aqui, né, os governadores, caso cometam crimes de responsabilidade, são julgados daí pela Assembleia Legislativa dos seus estados, tá? E assim também os prefeitos, se cometerem daí crimes de responsabilidade, tá? Então essa é a organização aqui da competência estadual, da competência por prerrogativa de função e de todas as modalidades de competência que existem no processo penal.